O líder dos X-Men, Professor X, nomeou o mutante mais poderoso vivo, e isso não é tanta surpresa para os fãs da Marvel e nem dos próprios X-Men. O líder dos X-Men, Professor X, nomeou então quem ele acredita ser o mutante mais poderoso vivo. Alguns não estão tão surpresos assim, ao saber que o título vai para o próprio filho do Charles Xavier, David Heller, também conhecido como Legião, que tem o poder de inúmeros mutantes de nível ômega presos em sua própria mente, que geralmente ele é instável. Legião, ele é um daqueles personagens cômicos criados para serem então tão poderosos que precisa então de uma proteção contra falhas para poder limitar eles. Um dos exemplos que temos então na outros quadrinhos, né, por exemplo da DC, é o próprio Superman, que para poder limitar ele usa então a Kryptonita. Para o David Heller, a sua segurança veio de uma forma muito mais destrutiva e perigosa. David Heller, ele é o filho do Professor X e da própria embaixadora israelense Gabriela Heller. Ele nasceu com a capacidade então de criar mutações espontâneas com diferentes poderes. Toda vez que ele gera então uma nova mutação, David então cria uma nova personalidade para poder governar elas, resultando então em um transtorno dissociativo de identidade e mais de 200 personalidades residindo dentro da sua própria mente, cada uma delas com um mutante de nível ômega. E recentemente o Professor Xavier então ele nomeia seu filho como o mutante mais forte vivo. Se sua condição não fosse ruim o suficiente, David Heller também teve a má sorte de ser filho do maníaco por controle mais poderoso do próprio planeta. Muitas vezes, Xavier tentou então suprimir os poderes do próprio David ou contê-lo de alguma forma, com medo então com que ele pudesse então perder o controle. Em Legião Office X número 10, mostra o quão longe o Professor Xavier está disposto a ir para poder controlar o seu perigoso filho. Um trecho do diário do próprio Charles Xavier, publicado na edição, descreve então a contingência da Daedalus, um plano para poder tornar o David Heller catatônico por meio de um próprio vírus psíquico transmitido então pelo próprio pai que ele tem. É o seu diário que o Professor X descreve que o Legião, com uma sua própria opinião, né, o mutante mais poderoso já viu. Uma declaração também dessa não é comum, tá? Porque o Charles Xavier, ele monitorou, observou e estudou também a população mutante da Terra durante a maior parte da sua própria vida, graças então ao seu próprio supercomputador cérebro e seus superpoderes também telepáticos. Ele também treinou geração de X-Men, visitou muitas outras galáxias e fundou a nação de Krakoa, o ápice da civilização mutante. Ele também lutou e também planejou com Magneto e também Apocalipse. Seu julgamento ele é baseado na suposição de que as habilidades e poderes do próprio David Heller continuam a se multiplicar, confirmando então só com o que muitos já sabiam. Legião é o mutante mais forte, felizmente, né, que existe. O objetivo atual do próprio David Heller ele é provar que seu pai está errado, e ele colocou então todo o seu poder considerável na construção do seu próprio verdadeiro paraíso, para que os mutantes dentro do próprio plano astral pudessem viver. Muitos em Krakoa até começaram a tratar Legião como um deus, mas ao invés de deixar Charles orgulhoso, isso deixou então com ainda mais medo do seu próprio filho. Ser o mutante mais poderoso dos X-Men e também da Marvel, o mutante mais poderoso, não significa que o David não tenha rivais no próprio universo Marvel. Isso já foi provado recentemente quando o próprio Patriarca Eterno, Uranus, derrotou Legião em um combate, provocando então ele perder o foco. A contingência da Daedalus, o Professor Xavier também eliminou o próprio Legião facilmente, mas isso dependia do próprio David Heller confiar em seu pai, um erro em que experienciosamente o mutante mais forte da Marvel não vai cometer novamente.